Como uma pessoa se sente quando está à beira da morte? O que ele verá? Você também está curioso sobre esse assunto? Compilei um relatório de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Neste episódio, exploraremos o mundo misterioso no limite entre a vida e a morte. Vida e morte são dois temas antigos. A morte, devido à sua natureza desconhecida, sempre exala uma atmosfera misteriosa e se torna objeto de admiração e curiosidade no coração das pessoas. Mas neste mundo, há algumas pessoas sortudas que retornaram da beira da morte e contaram às pessoas sobre suas experiências de quase morte. Suas experiências são como uma janela que nos permite ver esse reino misterioso. Como é a sensação de uma pessoa estar à beira da morte? Com base nas histórias dessas pessoas que passaram por experiências de quase morte, em resumo, as experiências de quase morte podem ser divididas em 4 tipos. O primeiro tipo, experiência fora do corpo. Experiências fora do corpo são extremamente comuns em experiências de quase morte. Muitas pessoas que passaram por isso disseram que, quando estavam em um estado de quase morte, sua consciência parecia se libertar das restrições da carne e elas olhavam para seus corpos da perspectiva de um espectador. A senhora Sarah entrou em coma profundo após um trágico acidente de carro. Mais tarde, ela lembrou que, durante o coma, sentiu que estava flutuando lentamente. Quando ela olhou para baixo, viu seu corpo deitado na cama do pronto-socorro. A equipe médica estava ocupada e nervosa. Ela conseguia ver claramente cada detalhe ao seu redor, até mesmo as conversas sussurradas dos médicos e o som dos médicos usando ferramentas. Ela conseguia ouvir claramente. Quando ela acordou, a cena que ela descreveu era exatamente a mesma da situação real. Essa maravilhosa experiência de separação da consciência e do corpo fez Sarah acreditar firmemente que a consciência tem a possibilidade de existir independentemente do corpo. O segundo tipo, viajar através de um túnel. Passar por um túnel escuro também é uma cena típica de uma experiência de quase morte. O vivenciador muitas vezes sente que está em uma passagem estreita, sendo empurrado rapidamente para frente por uma força invisível. Muitas vezes há uma luz brilhante e acolhedora no fim do túnel. Foi o que aconteceu com Tom quando ele sofreu uma parada cardíaca e estava sendo tratado. Mais tarde, ele descreveu que de repente entrou no túnel escuro, com o som do vento assobiando em seus ouvidos e uma força poderosa o empurrando para frente. Ao se aproximar da luz na entrada do túnel, uma sensação sem precedentes de tranquilidade e paz surgiu em seu coração. Ele sentiu que não entrava no túnel há muito tempo, mas quando acordou percebeu que muito tempo havia se passado. O terceiro tipo, encontrar um parente falecido. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte dizem que viram parentes falecidos durante o processo. Quando Emily estava gravemente doente morrendo, ela viu sua avó, que havia falecido há muito tempo, aparecer na sua frente. Sua avó sorriu gentilmente e estendeu a mão para ela. A sensação de calor e gentileza fez com que ela não sentisse mais medo. Ela sentiu que sua avó tinha vindo buscá-la e levá-la para outro lugar. O neurocirurgião Eben Alexander ficou em coma por 7 dias. Durante o coma, ele entra em um mundo lindo, cheio de cores e música melodiosa, onde conhece sua irmã, falecida há muito tempo. O quarto tipo, olhar para trás na vida. Muitas pessoas que têm experiências de quase morte também veem momentos importantes de suas vidas passarem rapidamente, como se estivessem em um filme. Quando John estava passando por uma experiência de quase morte por afogamento, inúmeras cenas de sua vida, da infância à idade adulta, de repente surgiram em sua mente, desde suas brincadeiras de infância, aos bons momentos que passou com sua família, aos altos e baixos, sucessos e fracassos em sua carreira. Cada detalhe era extremamente claro. Nesse processo, ele também sentiu o significado e o valor de sua vida. O que aconteceu com essas pessoas que tiveram experiências de quase morte depois de quase morrerem?
Eles passaram por uma mudança de vida tão grande que sua visão de vida e seus valores passaram por mudanças radicais. Eles não buscam mais excessivamente riqueza material, fama e fortuna, mas valorizam cada momento de suas vidas e o tempo que passam com sua família e amigos. O medo da morte também foi bastante reduzido. Diante das dificuldades e desafios da vida, eles se tornam mais calmos e compostos, e estão mais abertos a tudo, com uma sensação de distanciamento do mundo. As experiências dessas pessoas que passaram por situações de quase morte levaram as pessoas a reexaminar o significado da vida, a natureza da morte e o mistério da consciência. A comunidade científica também conduziu pesquisas e explorações aprofundadas sobre essas experiências de quase morte, tentando encontrar a verdade por trás desses fenômenos. Como essas experiências de quase morte realmente ocorrem? Que segredo está escondido por trás disso? Atualmente, há 3 visões na comunidade científica. O primeiro ponto de vista, reação fisiológica. Alguns cientistas acreditam que a experiência de quase morte pode ser uma série de reações produzidas pelo cérebro sob condições fisiológicas extremas. Quando o corpo humano sofre trauma grave, hipóxia ou outras condições de risco de vida, o cérebro libera uma grande quantidade de neurotransmissores, como dopamina e endorfinas. Esses produtos químicos podem causar alucinações, resultando em sensações de sair do corpo, viajar por túneis, ver luzes, encontrar entes queridos, etc. A segunda visão, efeito psicológico. Alguns psicólogos acreditam que a experiência de quase morte pode ser o resultado de um mecanismo de defesa psicológica que entra em ação quando uma pessoa está sob medo extremo ou grande estresse. Quando as pessoas percebem que a morte está se aproximando, seu medo interno e desejo de sobreviver levam o cérebro a produzir belas alucinações para aliviar a dor psicológica. Por exemplo, encontrar um parente falecido pode ser o resultado do desejo subconsciente de uma pessoa por conforto e apoio, criando assim uma cena em uma alucinação. A terceira visão, hipótese da consciência quântica. Essa teoria sustenta que a consciência humana pode estar relacionada a fenômenos físicos no nível quântico. Quando uma pessoa está em um estado de quase morte, a informação quântica no cérebro pode sofrer mudanças especiais, fazendo com que a consciência exista de uma forma além do normal. Entretanto, essa hipótese ainda está em fase de exploração teórica e não há evidências experimentais conclusivas que a sustentem. Embora a comunidade científica tenha conduzido muitos anos de pesquisas sobre experiências de quase morte, ainda há muitos mistérios não resolvidos. As visões e hipóteses mencionadas não podem explicar completamente todos os fenômenos de experiências de quase morte. No futuro, com o avanço contínuo da ciência e da tecnologia, especialmente o desenvolvimento da neurociência, da física quântica e de outros campos, poderemos ter uma compreensão mais completa das experiências de quase morte. Independentemente de como as experiências de quase morte ocorrem, os relatos dessas pessoas que passaram por essas experiências ainda têm um forte significado de alerta. Essas experiências de quase morte não apenas nos apresentam claramente esse reino misterioso, mas também inspiram nossa imaginação infinita sobre a vida e a morte, e nos dão um novo senso de admiração pela vida. Muitas vezes, corremos atrás de fama e fortuna, mas ignoramos a fragilidade, a preciosidade e a brevidade da vida. As descrições dessas experiências de quase morte são como lembretes de outro mundo, permitindo-nos reexaminar nossa visão de vida, perspectiva de vida e valores. Há algumas coisas que devemos deixar ir, e há outras que nunca devemos deixar ir. Bem-vindo para se inscrever e compartilhar meu canal. Até a próxima!